A gente entende que, para parte da comunidade judaica no Brasil, um dos pontos a serem analisados na hora de escolher o candidato em quem votar é a relação que o chefe de Estado tem ou terá com Israel. Então, o que pensam Lula e Jair Bolsonaro sobre Israel? Como o Brasil se relacionou com o país e se posicionou no cenário internacional sobre o conflito entre Israel e Palestina ao longo desses dois governos que a gente já teve no Brasil, nessa eleição inédita entre um atual presidente e um ex-presidente? No Instituto Brasil-Israel, estamos sempre refletindo sobre esse tema. E quando chegou a sugestão da nossa ouvinte Daniela Boyanovski de falar sobre o tema, decidimos dedicar um episódio do nosso podcast a falar sobre esse assunto. Nosso objetivo aqui está longe de ser fazer política partidária. O que queremos, efetivamente, é informar e derrubar mitos. Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia, e esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Anita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol, e hoje estamos aqui com Monique Sochachevski, doutora em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas, cofundadora e pesquisadora sênior do GEPOM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Oriente Médio, e professora do mestrado em Direito e Justiça e Desenvolvimento do IDP. Monique, bem-vinda de volta, sempre ótimo ter você aqui com a gente. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo. Um prazer estar aqui com vocês. Antes de entrar especificamente em Lula e Bolsonaro, acho que tem um posicionamento do Brasil nas relações internacionais ao longo da história que é chave quando a gente fala sobre a questão de Israel e dos judeus. Então, eu queria que você fizesse uma recapitulação até a gente chegar nos governos petistas, né, em ordem cronológica, a gente vai falando. Como era, Monique, a relação do Brasil com Israel na época da ditadura militar? Porque foi nesse momento, em 1975, que o Brasil votou na ONU pela equiparação entre sionismo e racismo, né? Pois é, Anita, como historiadora que sou, eu acho que vale a pena até dar um passinho atrás, né? Até porque a gente tem um pouco essa ênfase que se dá na comunidade judaica no papel do Oswaldo Aranha, na partilha da Palestina, né? Então, em 47, no dia 29 de novembro de 47, né? Aquele encontro especial da ONU pela partilha, o Brasil teve um papel importante. Não era porque ele era filosemita, isso tinha a ver com o interesse brasileiro, né, em relação aos Estados Unidos, mas entre a partilha da Palestina até o início do regime militar, a gente tinha uma política, a política externa do Brasil para o Oriente Médio, de uma maneira geral, era chamada de equidistante. O que é isso? Tinha horas que a gente enfatizava, né, esse feito do Oswaldo Aranha, tinha horas que se enfatizava, por exemplo, o apoio brasileiro à resolução 242 da ONU, né, sobre a retirada de Israel dos territórios ocupados na Guerra dos 6 Dias. Então, era chamada de equidistante no sentido, inclusive aquela narrativa, temos as duas comunidades, aquele mito das relações harmoniosas entre as comunidades judaicas e árabes no Brasil é um mito porque os árabes no judeu são na quase totalidade cristãos, né, 85%, e o problema no Oriente Médio não é exatamente entre esses grupos. Mas, enfim, então, durante muito tempo existia essa questão, e acho interessante que em 1973, no governo Médici, o chanceler da época, que é o Mário Gibson Barbosa, ele fez uma viagem para Israel. Ele colocou um país africano no meio, que eu não me recordo, e depois ele foi para o Egito, e ele achava que, né, enfim, estaria eventualmente até mediando nesses países. Logo 73, né, Anita, que a gente teve essa guerra, que acho que é uma das guerras mais complicadas ainda hoje na história de Israel, que é a guerra de Yom Kippur, né, a guerra que tem o primeiro choque do petróleo. Então, é nesse contexto que a gente tem uma mudança da política externa. Isso foi o tema da minha dissertação de mestrado na UERJ, então, se eu me alongar, você me corta, porque eu estudei bastante isso. E então é nesse momento que a gente vai ter, né, ainda no final do governo Médici, uma narrativa, isso aparece na documentação diplomática já, mas falando, não, mas a gente é mais pró-árabe, mas de fato, em 74 e 75, tem duas ações do Brasil na ONU que marcam o que eu chamo de o fim da equidistância. Em 74, o Brasil reconhece a OLP, Organização pela Libertação da Palestina, como única e legítima representante dos palestinos. Isso já era o indício, né, dessa mudança. E em 1975 teve essa resolução 3379, foi essa que você citou, que entendia que o sionismo era uma forma de racismo e discriminação racial, né? Governo Médici, o chanceler era o Azeredo da Silveira, e o Brasil aprovou essa resolução. Tem histórias, né, enfim, várias idas e vindas. Então, isso é um marco importante, porque, de fato, o que a gente vai ter
ali, né, pós-guerra, enfim, no governo Geisel, em grande medida, é uma ênfase clara e absoluta, né, em proximidade com os países árabes, logo, né, entendendo que tinha que criticar Israel, tinha o interesse em exportações de vários, né, carros, de contractors, né, de construções, né, empresas de construção brasileiras, e, sobretudo, de atrair os petrodólares. Então, essa introdução histórica eu acho importante, porque até então existia essa equidistância. Ali, a gente passa a ter, né, enfim, uma atuação em várias esferas, né, muito mais pró o que seria o mundo árabe, e uma ênfase, Anita, se alguém estiver procurando um tema de pesquisa e encarar bem nitroglicerina pura, uma ênfase no Iraque. Eu acho que a história das relações do Brasil com o Iraque nesse período, ali nos anos 80, né, não estão ainda bem destrinchadas, né? Então, quando a gente chega ali no regime militar, é um pouco isso, os anos 80, né? Enfim, então tem essa ênfase no Iraque, o Brasil, né, está ali tentando inflação, né, várias questões, justamente aquela transição ali do fim da ditadura para, né, a democracia, essa democracia que a gente luta por ela há tanto tempo. Então, o Oriente Médio não fica exatamente, digamos, eu não ressaltaria no governo Sarney, no governo Collor, e foi por isso que eu fui fazer minha dissertação de mestrado, tem um marco importante, porque o Collor vai retirar o apoio brasileiro, que todo ano era renovado na ONU, aquela resolução 3379, algo assim, né? Então, o Collor vem com uma tentativa de mudar. Eu vivi em Israel naquela época, né? Parecia que era a paz chegaria, né? A Conferência de Madrid, Acordo de Oslo. O Brasil é convidado a participar, por exemplo, do evento da assinatura do Tratado de Paz com a Jordânia, mas não é o foco, né? Enfim, não era exatamente a ênfase. E aí, se você quiser, eu posso entrar já do governo Fernando Henrique, que aí sim, né, o governo Fernando Henrique, né, aquela diplomacia que ele fala que tinha que sentir os ventos do mundo, né, enfim, uma tentativa de reconstrução nacional, várias questões, não era exatamente o foco, mas eu acho muito importante, Anita, falar do governo Fernando Henrique, porque a gente acha no Brasil que cada governo inventa a roda, né? O governo Fernando Henrique, para a política externa, para o Oriente Médio e mesmo para Israel, tem um papel importante de abrir portas que depois o governo Lula vai adentrar, são as primeiras viagens, né? O ministro Lampreia, né, o ministro Luiz Felipe de Lampreia, que era o chanceler, né, do Fernando Henrique, faz a primeira viagem, se eu não me engano, em 94. Né? O Rafik Hariri do Líbano veio para cá em 95, o Arafat veio para cá em 97, o Suleiman Demirel da Turquia também veio para cá em 95. Então, essas viagens, né, elas são importantes porque a única autoridade, de fato, que tinha visitado o Oriente Médio foi Dom Pedro II, no século XIX. Para a gente ter uma ideia, apesar das diásporas e tudo, era uma região bastante distante, né? Então, o governo Fernando Henrique, na minha avaliação, e eu tenho um pouco de preguiça disso, de que cada governo está inventando a roda, essa é a nossa tradição, ele cimenta bases ali de acordos para o Oriente Médio como um todo, tá? Mas também para o caso de Israel e para a Palestina também, sempre com a narrativa aí, a tentativa da volta da equidistância, tá? Isso é importante. Então, desculpa se eu me alonguei, mas eu acho importante fazer esse grande voo de pássaro. Isso que você traz, Monique, da relação, né, dos governos do Brasil na ditadura militar com a OLP e o posicionamento da ONU, é até um pouco contraditório, né? Porque assim, você pega a posição política da OLP e você pega o contexto de ditadura militar aqui no Brasil e as organizações, principalmente organizações de esquerda, né, que o governo militar combatia aqui no Brasil, e a OLP, que tinha uma proximidade muito grande com a União Soviética, o nacionalismo árabe influenciado por setores socialistas, e você tem esse posicionamento dos governos militares aqui no Brasil, né? E aí você traz um pouco o que foi esses primeiros governos pós-ditadura, Sarney, Collor, FHC, e eu queria que você falasse um pouco sobre como que foi desse primeiro governo Lula, né? Porque a gente sabe que a esquerda aqui no Brasil, historicamente, tem uma luta muito grande com a questão palestina, a luta do povo palestino, setores mesmo internos do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos ali do núcleo desse primeiro governo, do PCdoB, entre outros. Como que isso se manifestou nos governos Lula? Teve alguma mudança em relação aos governos anteriores?
seja com avanço, retrocessos nessas relações? Olha, João, é muita coisa. E eu acho interessante frisar, né, que quando a gente pensa a política externa do governo Lula, né, o primeiro governo Lula, sobretudo, a gente tem que pensar, né, o chanceler, que foi o Celso Amorim, né, o Samuel Pinheiro Guimarães, que era o secretário-geral, tem um papel importante para dentro do Itamaraty, e o Marco Aurélio Garcia, que acho que era assessor especial, que vai... a minha avaliação, quer dizer, eu não sou especialista nesse tema, mas eu escrevi minha dissertação de mestrado nessa época, era um pouco de que talvez a pauta mais tradicional do PT, em grande medida, tenha ficado com o Marco Aurélio Garcia, sobretudo olhando para a América Latina. E o Celso Amorim, ele tem livros, palestras, enfim, que ele escreveu Teherã, Ramala e Doha, né, vale a pena acompanhar, ele vai olhar muito para o Oriente Médio e para a África, eu diria, em grande medida. Por que o Oriente Médio? Né? Eu acho que tem a ver exatamente com o espaço que ele tem, mais traquejo do que a América Latina, que tem já uma tradição do partido. Eu acho que tem a ver com relações familiares do Celso Amorim, tem que levar em consideração que a filha dele era casada com um diplomata turco, ele tem 2 netos turcos, talvez por experiências prévias, né? O Celso Amorim é um diplomata de carreira que tinha testemunhado muitas mudanças no Oriente Médio, o fato que ele vai ter, né, quer dizer, quando a gente pensa política externa, hoje já são muitos atores, mas quando a gente pensa mais tradicionalmente ali, né, o Itamaraty, eu ressaltaria isso. E aí vai ter esse slogan, né, o governo Geisel era pragmatismo ecumênico responsável, né, enfim. Eu acho que tem muitas similaridades no governo Lula e o governo Geisel, né. A política externa, que ele vai chamar de ativa e altiva, vai trazer muito o Oriente Médio, mas nessa vibe mais sul-sul. Né, eu acho importante. A narrativa do Celso Amorim, inclusive tem textos dele, né, na Cairo Review of Global Affairs, né, é de que o Brasil não precisa de petróleo da região, o Brasil não exporta, essa é uma questão hoje, né, há muitas armas para a região, não tem passado colonial, tem essas ligações históricas e afetivas com essas comunidades, e com isso vai, né, se arrogar, tentar ter uma proximidade, e isso se explicita com as muitas viagens. Tá? E é impressionante, eu falei, o Fernando Henrique começa a abrir ali, ele, sobretudo o Lampreia como chanceler, o governo Lula, o Fernando Henrique, o Celso Amorim faz muitas viagens para a região, e o próprio Lula, o primeiro chefe de Estado desde Dom Pedro II, a rodar, eu tenho a lista aqui, ele foi para Síria, Líbano, Emirados Árabes, Egito, Argélia, Catar, Líbia, Arábia Saudita, Jordânia, Palestina, Irã e Israel. Né? Então, eu acho importante fazer essa introdução aí, né, no sentido de que eu gosto de pensar o Oriente Médio como um todo. Eu sei que aqui a gente sempre funila para Israel, mas a região tá lá como um todo. E aí, eu acho muito importante isso. Não é mais a equidistância propriamente dito, porque tem tem um histórico de relações de proximidade, sobretudo com a causa palestina, né? Eu acho que isso fica muito, muito claro, mas na prática, né? Enfim, sempre mantém um certo equilíbrio. Né, é um desafio muito grande, né, para esse governo que você tem, né, toda uma militância histórica com uma pauta que tenta contemplar, e contempla, por exemplo, com a abertura desse escritório que ainda existe em Ramallah, né, tem um embaixador lá, né, inclusive meu sonho é entrevistar todos os embaixadores, alguns deles já têm contato, que atuaram em Ramallah, vai criar, né, aquela ASPA, né, que é aquele Summit América do Sul, países árabes, né, tentando ter uma política aí sim, América Latina, América do Sul, para o mundo árabe, e cria um embaixador especial para lidar com isso. Eu acabei de entrevistar o embaixador Cesário Melantônio, que foi um desses. Né? Então, assim, tem algumas mudanças, algumas instâncias que indicavam tanto uma centralidade, né, do Oriente Médio, indícios de uma atenção especial, né, para a questão palestina, mas mantém um equilíbrio que eu acho importante frisar. Depois eu posso trazer outros pontos aqui, mas... Então, até queria te perguntar algumas coisas nesse sentido. Você está falando que tem uma atenção mais especial para os países árabes, mesmo para essa questão palestina, a abertura do escritório em Ramallah e tudo mais, mas, de alguma maneira, na prática, a relação com Israel, ela piorou ou ela melhorou? Teve uma mudança efetiva? A gente vai entrar, a gente até pode entrar nisso, né? Qual que é o peso dessa viagem do Lula a Israel? Isso é algo que o PT usa até hoje, né? Para dizer, não, Lula não tem nada contra Israel, muito menos contra os judeus, mas acredita na criação de um Estado palestino. Tanto é que ele foi o primeiro.
Até contando aqui, acho que o sequestro de narrativas nesse momento eleitoral ele é muito perigoso, né? E até a gente evita responder comentários de ódio nas redes sociais, porque isso adianta muito pouco, mas as pessoas mentem. As pessoas vão dizer, não, Bolsonaro gosta de Israel, e a gente já vai entrar no Bolsonaro, mas Bolsonaro gosta de Israel e foi o primeiro presidente a ir para lá. Não é verdade. Foi o Lula. Não. Então, eu queria saber se, nesse momento em que o Lula chega à presidência e começa a fazer esse tour pelo Oriente Médio como um todo, as relações com Israel, elas melhoram? Porque tem muito essa impressão de que porque teve um investimento maior na Palestina, automaticamente Israel ficou prejudicado. Então, eu queria ouvir isso de você. Então, tem várias questões. É muito interessante essa coisa das viagens e também das recepções aqui, né? Eu não sei, agora me foge o ano, né? Porque o Lula teve lá em Israel, foi muito 2010. importante. 2010 teve a questão de que ele não quis ir no túmulo do Herzl, mas, enfim, a comitiva, né, enfim, fez todo, né, o circuito que normalmente faz a narrativa, volta um pouco, né, a narrativa enfim, dos dois estados, digamos assim, e também depois vai receber aqui em 2009, eu tenho aqui, né, vai receber, acho que é o Shimon Peres, o Abu Mazen e o Ahmadinejad, se eu não me engano. Né? Então, na prática, tá, o tempo todo o Brasil vai ter essa coisa de visitar os dois lados, de contemplar os dois lados, mas tem algumas questões que eu acho que explica, talvez, né, quase que um ranço que existe. Um é que ele vai reconhecer a Palestina em 2010 e logo depois boa parte dos países da América Latina vão seguir. Né, o governo israelense fica bastante sentido, no sentido de que sim, né, o Brasil tinha, né, um grau de liderança regional e isso foi um impacto muito grande, né, para o governo de Israel. Então, há uma percepção, por um lado, apesar de, na prática, Anita, não ter nada de grave em relação a Israel, há uma percepção de uma posição mais pró-Palestina e também a questão do Irã, né, a percepção de que, né, a tentativa de negociação. Então, esses dois temas, e a gente sabe, né, que talvez seja exagerado ou não, mas para o governo israelense, né, o Irã é a grande ameaça existencial. Né, nos últimos tempos, a forma como o Irã se organiza na região é percebido como uma grande ameaça. Então, eu entendo muito mais, né, enfim, nesse sentido do que na prática, porque ao que me consta mantiveram. É óbvio que o Lula vai fazer algo que já tinha sido iniciado, mais uma vez, no governo Geisel, de dar ênfase, ele falava que ele era um mascate, né, ele viajava para o Oriente Médio com uma série de empresários e o número, né, de exportações, sobretudo para os países do Golfo, né, vão ser gigantescas e tal. Isso, sim, tem um papel importante, mas mantém relações com Israel na área, né, eu mesma tinha sido fruto de um projeto, de um acordo existido nos anos 80 de educação, né, em ciência e tecnologia, expertise agrária. Ao que me consta, isso tudo continua. Né, só muda um pouco a ênfase, né, e isso é usado depois, né, as pessoas jogam holofotes, né, enfim, mas na prática é bastante equilibrado na minha avaliação. E isso que a Anita trouxe, né, e a Monique também, eu estava lembrando aqui do discurso do Yair Lapid na ONU, na Assembleia Geral da ONU, recentemente, e que é a mesma posição, não só do Lula, mas inclusive fazendo uma pesquisa aqui para o podcast, eu descobri que é a posição oficial do PT, né, que é a solução dos dois estados, que o Yair Lapid acabou de defender recentemente na ONU. Então, a gente vê aí essa disputa de narrativas e falando, que não sei o quê, mas quando, como diz o ditado, né, quando a gente vai puxar a capivara, a gente vê que as posições oficiais e as relações desses governos são bem diferentes. E foi falado aqui um pouco das relações econômicas, né, do Brasil, Israel, Oriente Médio. Durante o governo Lula, acho que não só o governo Lula, né, mas o governo Dilma também, esses 12 anos de governo do PT. Como que foi a relação econômica entre o Brasil e Israel nesse período? Eu acho importante, em termos políticos, os governos Lula e o governo Dilma são absolutamente diferentes, tá? Apesar de ser tudo PT, né? Enfim, a Dilma não se interessava por política externa. Eu tenho um artigo com Guilherme Casarões que a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Ela vai levar mais para as questões multilaterais, né? A gente vai ter a Primavera Árabe nesse meio do caminho, então, politicamente, eu acho que é bem importante ressaltar isso. Em termos econômicos, eu vejo uma continuidade do governo Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, né? No sentido, e
muitas das coisas que hoje, né, enfim, a gente vê como Bolsonaro se arrogando, derivam dessa, mesmo Fernando Henrique, né, de aberturas comerciais. Quer dizer, o Lula tinha aquelas grandes feiras. Eu tenho várias fotos na época que eu seguia aquela Agência Brasil, né, que lá no Cairo o pessoal vendendo, tentando vender doce de leite, esses outros produtos, tentando diversificar. A Câmara de Comércio Brasil-Árabe, ou Agência de Notícia Brasil-Árabe que eu sigo, tem lá vários exemplos. Não é um raio e céu azul para a gente ter os números. Eu não tenho os números aqui, tá? Eu sou historiadora. Mas eu vejo um grande foco, né? Justamente aí, mas assim, a gente tem a questão agrícola, sobretudo. Né? Há tentativas de vender produtos da Embraer, né? Tentativas de empresas e tudo mais, mas em grande medida isso foca, sobretudo, no Golfo, mas os números são bastante. Eu estava vendo uma fala do Celso Amorim que fala que vai de 5,5 bilhões em 2003 para 20 bilhões e 300 milhões em 2008, porque depois teve a crise de 2008, então tem lá um impasse, né? Mas é bastante impressionante. Inclusive, eu sou um pouco fruto desses voos, né? Isso é impressionante, João, né? Porque o Oriente Médio acaba sendo um hub, né? Eu tive oportunidade de participar de conferências na China e Singapura. Eu fui Rio, Dubai e Dubai para lá. Né? E aí essas viagens, imagina, 15 horas no avião, as pessoas não aguentam, ficam 2, 3 dias, isso cria um turismo, né? E depois o que tem de brasileiros que atuavam aqui em empresas aéreas, né? Pilotos, e que depois vão se reencontrar, né, em termos de trabalho lá, é impressionante. Então, a região, eu estou falando do Oriente Médio como um todo, desculpa se eu não trago exatamente, né, para Israel, mas isso se mantém. Eu acho que o governo Lula tem um grande mérito, o governo Dilma, na minha avaliação, mantém, e os governos subsequentes, embora tenha crises, tanto, né, a crise de 2008, como também a chamada Primavera Árabe, que impacta a região largamente. Não sei se eu te respondi. Bom, a gente dá um salto, então, para 2018. Durante a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro foi incansável em dizer que era amigo dos judeus, muito próximo a Israel. A gente queria saber como esse discurso público a favor de Israel, que se difere bastante do que a esquerda fala sobre Israel, se manifesta na prática. Como estão as relações entre o Brasil e Israel hoje? Alguma coisa mudou? Você acha que já deu a tônica, né, Monique? Já falou que, na verdade, é um continuismo, mas que é uma tentativa de reforçar sempre que houve uma melhora, houve promessas, né, como a mudança da embaixada. Como está essa situação hoje? Então, eu acho que na realidade, antes mesmo, né, a gente tem uma transição e aí uma ascensão de grupos políticos dentro. Eu não sou analista de política interna, né, o querido Casarões é melhor do que eu nesse sentido, mas a gente tem ali no governo Dilma, por exemplo, quando a gente tem o estresse com o governo Netanyahu em relação ao embaixador, né, que o Bibi, ele peita a Dilma e quer mandar um colono, né, o Dani Dayan, e aí, né, a Dilma não aceita, vai estressando ali no governo. Então, assim, a gente tem uma ascensão, e os evangélicos brasileiros, né, enfim, já começam a talvez se afastar, talvez tenham um papel, né, no que é a saída da Dilma e na ascensão do Temer. Então, assim, quando a gente vai pensar as relações de Brasil e Israel, mais uma vez, né, não é um raio em céu azul, a gente tem ali um background que a gente tem que levar em consideração, e são várias bancadas, né, o Casarões vai falar que é a bancada da bala, né, que é o pessoal mais militarizado, a gente tem a bancada do boi, que são os ruralistas, da Bíblia. Eu ressaltaria sobre esses grupos todos, são aliados fundamentais, né, do Bolsonaro quando ele decide se candidatar e ele ascende e ganha as eleições de 2018. O que é interessante, né, que tem diversidade dentro desses grupos, porque quando ele chega, são aquelas, né, quer dizer, primeiro, Benjamin Netanyahu participou da posse dele. Tá? O primeiro-ministro do Marrocos também participou, mas ninguém fala sobre isso. Mas, assim, o Benjamin Netanyahu estava aqui. Logo depois, uma das primeiras viagens, se não a primeira viagem internacional do Bolsonaro, foi para Israel. Então, você vai ter o caso do Brumadinho, não sei se vocês lembram, surreal aquilo, mandam, né, enfim, militares para tentar ajudar. Então, logo no começo, parecia né, um país de 9 milhões de habitantes, lá no Oriente Médio, tinha um foco, assim, né, enfim, e a pauta da mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém parecia ser um dos grandes temas, né? Aí a gente vê que tem tensões, né? Os próprios militares que têm um interesse muito grande. Eu fui professora da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército durante 3 anos e conheço bem esse interesse que eles têm, né?
expertise, digamos, né, militar israelense, eles mesmos já ficam ali, né, mais cuidadosos, mas os ruralistas vão peitar. A Tereza Cristina vai ter um papel muito importante. Inclusive, Bolsonaro falava que não queria embaixada da Palestina. Enfim, ele tinha assim, uma retórica bastante, não só pró-Israel, mas absolutamente anti-Palestina. E a gente tem ali, né, a realidade se colocando, né, de que a gente é um país agroexportador, a China é o principal parceiro e o Oriente Médio é importantíssimo. Eu fiz um curso agora com o pessoal da FAMBRAS, que é a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. O mundo islâmico são quase 2 bilhões de consumidores, né? Enfim, e a região do Golfo, sobretudo, é impressionante. Então, há uma mudança. Assim, o que eu diria, Anita, que o que era a praia, depois abriu um escritório da Apex, né? Tem o Saving Face ali nesse sentido. Então, por um lado, tinha uma ênfase muito grande em relação a Israel. Ela diminui, por um lado, por conta de uma acomodação da realidade, mas tem uma coisa que eu queria estudar mais, e eu acho muito interessante, é que ele, desde o começo, ele queria botar o Bolsonaro, né, um militar na embaixada, e, de fato, a gente tinha um diplomata de carreira que ele tira, e desde o ano passado tem um general Menandro, acho que é assim que fala o nome dele, perdão, que é o embaixador do Brasil em Israel. Ao que me consta, na história da diplomacia brasileira, só teve o caso do Iraque, que eu falei nos anos 80, que se alguém quiser estudar, por favor, e eu acho que teve no Paraguai. Né? Eu sempre me pergunto, como alguém que trabalhou com militares brasileiros, o que seria botar um embaixador para comandar uma organização militar. Né? E, além disso, o embaixador que foi para Ramallah é o Alessandro Candeias, embaixador que é um embaixador, né, muito experimentado, expert em assuntos militares e evangélico. Então, eu acho muito interessante essa opção, né, dele, dessas duas figuras. Eu me dei o trabalho de ir nas redes sociais e ver o que tem de mudança, né? Enfim, na prática, ambos estão falando muito de divulgar o português, eventos culturais, esporte, mas a embaixada em Tel Aviv começa a falar mais de temas militares. Inclusive, o embaixador junta o dia do Exército com o dia do diplomata, acho que é 19 de abril com 20 de abril, faz ali um... mas, ao que me consta, só para falar assim, um pouco na prática, né, são muitas missões de brasileiros indo para lá, o quanto de R&D, Research and Development. Gente, pesquisa e tecnologia no Brasil está... Será se isso é alguma coisa na prática, visão de Israel, ou é a galera que quer viajar? Eu não sei. Tá, eu estou aqui compartilhando com vocês, enfim... Falando em viagem, teve aquela viagem do spray nasal, teve essa história, né, que foi supostamente uma comitiva grande para Israel, para conhecer a tecnologia, que também não deu em nada, né? Às vezes me dá uma sensação de que tem mais uma cortina de fumaça, nem gosto muito desse termo, mas que é mais... rezando para convertidos, para reafirmar, gostamos de Israel, estamos perto de Israel, do que mudanças práticas, né? Não sei, Concordo. Posso estar viajando. Não, eu concordo, mais uma vez, assim, né? Eu trabalho com o Oriente Médio como um todo, mais a Turquia até do que Israel, mas acho que faz mais sentido em si, porque assim, o que era para ser a mudança radical e tudo mais, na prática, eu não via muita coisa. Mais uma vez, o governo Lula, apesar da retórica, não mudou muita coisa. O governo Bolsonaro, perdão, apesar da retórica, na prática, eu não vejo muitas mudanças. O que sim eu acho interessante, Anita, quer dizer, a última vez que eu fui para Israel é 2019, vou ano que vem com 2 grupos, mas assim, uma coisa impressionante é o papel, mais do que a retórica. Quando você vai para Israel agora, os guias falam bem-vindo peregrinos, né? Tinha uma época que quem ia para Israel era judeu, né? Como eu, enfim, você, eu acho também, né? Enfim, a galera que ia fazer aqueles tapuz, aquelas coisas todas, né? Hoje você chega, são comitivas gigantescas, tanto de católicos quanto de evangélicos. Eu acho muito importante. Quando eu fui a última vez com o grupo, era meio a meio. Eu ia para o Santo Sepulcro com ambos os grupos. Então, exatamente, talvez essa ênfase tenha a ver com falar para uma pauta que agrada, né? Ou até uma cortina de fumaça, porque isso faz parte da estratégia de tanto problema. Vamos falar de Israel ali, a gente desvia, né, da atenção dos trocentos problemas internos, na minha avaliação, um grande desmonte do Estado brasileiro nos últimos anos. E eu comentei, né,
anteriormente, falei um pouco da ONU, até citei o discurso do Yair Lapid recentemente. Teve alguma mudança do governo atual, né, do governo Bolsonaro, na postura na ONU quando o assunto é Israel? Porque além dessa questão da estética, da imagem, né, do Brasil como um parceiro de Israel, das bandeiras, das manifestações, da promessa de mudar a embaixada do Brasil para Jerusalém, de enquadrar o Hamas como organização terrorista, teve alguma mudança nessa postura do Brasil na ONU? Ai, João, eu vou te falar uma coisa que talvez não seja bonita de falar de uma professora que trabalha com política externa, mas eu confesso que eu não assisto, não acompanho os discursos do Bolsonaro na ONU por pura vergonha alheia, né, justamente por ser uma empolgada com multilateralismo, né, estudei por anos, trabalhei com vários diplomatas e mesmo com militares que trabalharam na ONU e tal, e assim, as falas do Bolsonaro, acho que a primeira que eu vi, né, foi logo no primeiro ano dele, é para política interna, né? Se ele fala Israel, enfim, eu confesso. Eu sei que meu amigo Guilherme Casarões analisa lá para a galera do xadrez verbal, então faz um link lá. Eu não acompanho e não vejo isso como um tópico. E mais uma vez, eu acho importante frisar, né, quando a gente está falando das relações do Brasil e Israel, que tanto o Brasil quanto Israel, a gente tem uma diplomacia, ambos os países, uma diplomacia absolutamente sofisticada. Isso é importante, né? O que aconteceu nos últimos anos, né, aqui no Brasil, sobretudo, né, o Itamaraty foi esvaziado, né? Hoje, nesse exato momento, quem está pautando a política externa nem é o Itamaraty, é mais a SAI, né, Secretaria de Assuntos Estratégicos, e mesmo as relações do Brasil e Israel, quer dizer, Israel mandou o presidente, o Yossi Shelley, ele não era diplomata de carreira, acho que agora sim tem, né? Então, assim, eu acho que essa tradição de diplomacia, de profissionalismo, de analisar a ONU, eu confesso que é bem deprimente ver o que aconteceu e eu peço desculpas. Eu acho que não tem nada a se desculpar, mas eu acho que é um retrato importante, né? Até porque, gostem ou não, eu sei que quem está até agora ouvindo aqui o podcast e vai votar em Jair Bolsonaro, talvez não goste de ouvir, mas a diplomacia é o que você falou, a diplomacia brasileira sempre foi muito reconhecida por essa sofisticação, né? Por ter nomes muito fortes, inclusive o próprio Celso Laffer, chanceler no governo do FHC, que é judeu, que é uma pessoa super envolvida na comunidade judaica de São Paulo, e a gente depois teve o Ernesto Araújo, entendeu? Que é, sinceramente, de um mau gosto enorme. Eu não estou falando do atual, do Carlos França, que ele tem uma carreira diplomática, eu estou falando, ele tem alguma, o Ernesto Araújo não tinha nenhuma, não tinha credencial nenhuma. Então, eu acho sim que esse é um ponto que tem que ser olhado, né? Teve um destaque para a forma como o Brasil mudou a votação na ONU, mas também acho que tem uma narrativa dentro da comunidade judaica, talvez, de supervalorização dessas questões da ONU, né? Que a ONU persegue Israel, que a ONU está quase sempre contra Israel. Então, eu acho que isso acaba também supervalorizando o tema. Na minha opinião, eu não estou dizendo se é importante ou não, estou dizendo que dentro da comunidade isso reverbera muito, na minha visão. Não, mas eu acho interessante, Anitta, porque Israel nasceu por causa da ONU. Sim. Né? A gente tem a resolução 8.1. Israel precisa da ONU nas suas fronteiras. Né? A gente tem a UNDOF na fronteira com a Síria, a Unifil ainda está lá, o Brasil, inclusive, né, manteve uma presença, né, como na Força-Tarefa Marítima, liderando a Força-Tarefa Marítima da Unifil. O Bolsonaro tirou, isso mostra, né, inclusive, um retrocesso em termos militares, né, de algo que é importante para, né, enfim, para a projeção internacional do Brasil. Então, assim, mas em Israel eles chamam de AUMNIC, né, os onusianos, porque a percepção do israelense é de que a ONU, dia sim, dia também, está contra eles. Eu acho isso muito interessante. Então, eventualmente, em que medida isso não vem via Asbará, via outras coisas, esse foco na ONU? Mais uma vez, eu sou absolutamente multilateralista, eu acho que, né, a gente precisa de governança global. O que a gente tem hoje, justamente um dos problemas do mundo, é a falta de governança global. A gente viu com o caso da Covid, sobretudo, e é muito triste, né? Desculpa te interromper, mas só para... Não, mas eu achei muito importante isso que você disse. Realmente, também a ONU passa tem um processo de enfraquecimento de várias dessas instituições que fazem sentido à medida de que a gente tem um perfil de líderes crescendo, né? Você vê o enfraquecimento da União Europeia, você vê o enfraquecimento da própria ONU, um esvaziamento dessas organizações. Bom, eu também já viajei aqui, nem sei se sou eu ou o João que vai fazer a pergunta em seguida, mas eu vou fazer essa, João, você faz a próxima. Do ponto de vista comercial, também há um processo de continuidade hoje? Mudou alguma coisa? Teve
um aumento dessas relações? Teve alguma importação maravilhosa de spray nasal que tenha feito toda a diferença ou não muito? Não, ao que me consta, não, mais uma vez, eu não sou aquela que fica analisando os números, né, e tenho acompanhado a Câmara de Comércio Brasil-Árabe, e obviamente eles não apresentam Israel ali, mas ao que me consta, as relações do Brasil com o Oriente Médio, sim, se mantêm importantes, né, em termos, sobretudo, né, o peso que o agro brasileiro, né, o agronegócio brasileiro tem, né, se dá por conta da China. E tem um texto agora do Matias Alencastre um pouco sobre isso, né? Por conta do peso da China e também por conta do peso, né, do Oriente Médio. E a gente tem esses grandes eventos, né? Aquela Expo Dubai, agora a Copa do Catar, né? O que eu estou achando interessante é um pouco essa mudança de Israel na região por conta do desacordo de Abraão. Eu vejo que, quer dizer, isso já é uma prática na região. Eu tenho treinado, gente, porque eu preparo a galera que viaja. A galera está indo assim, Rio, Dubai, Tel Aviv, né? Você já tem esse turismo, inclusive, né, misturando um pouco. Mas eu não vejo isso aparecendo muito nas narrativas, né? De olhar esse Oriente Médio novo, com esse novo papel de Israel ali. O que eu vejo muito a partir do Brasil ainda é um olhar. A questão palestina é essencial, ela precisa ser encarada. Inclusive, o enfraquecimento da Autoridade Nacional Palestina nos últimos tempos é um problema seríssimo. A gente está tratando aqui, né? A Cisjordânia está ficando muito instável, né? Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que há um recuo, em grande medida, desse tema e uma nova articulação, né, para o Oriente Médio, e isso eu vejo em números, inclusive, para além do agro, essa é a minha pauta, turismo, né? Sempre teve, mas eu acho que é uma coisa muito interessante, e também essas coisas culturais, né? Eu mesmo me fiz durante a pandemia, como é que você leciona sobre o Oriente Médio numa época que as pessoas não estão conseguindo ler séries, filmes, né? É impressionante como a gente consome, e isso tem um link nas nossas relações, inclusive mostrando um Oriente Médio e mesmo Israel absolutamente complexo, né? De Fauda até Valley of Tears, entre outros tantos, né? Dei uma viajada aí, mas que eu não tenho os números exatos, mas ao que me consta, os números se mantêm, isso dá força, inclusive, para o agro. Inclusive, excelente série, hein? Fauda e The Spy, com a história do Eli Cohen. É sensacional. Maratonei, assim, em dias. Mas você assistiu The Valley of Tears Não na assisti. HBO Max? É muito boa porque é sobre a guerra de Yom Kippur, e é um tabu. Acho que são 6 episódios, fica a dica aí, porque é muito boa. Vale de lágrimas. Tá aí pro ouvinte aí, dica cultural da Monique Sorrachevski. Indo para os finalmentes, né? Por fim, uma pergunta de cunho mais prático. Quão relevante é a troca de presidentes, né? A gente está indo para o segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro. Se caso as pesquisas, como as pesquisas estão indicando, né, que o Lula seja eleito e troque a presidência do Brasil, qual é o impacto das relações entre Brasil e Israel com essa possível troca de presidentes? Pode ter alguma alteração no cenário? Ou, como você falou, pode ser mais uma continuação, igual teve Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula volta e continua? Ou é trabalhar com futurologia? João, eu acho que primeiro que a gente tem que levar em consideração a eleição, o segundo turno aqui, e também no dia seguinte as quintas eleições em 3 anos e meio lá, quem é que entra, né? O Benjamin Netanyahu, mais uma vez, ele tem chance, né? Mas, enfim, quem é que vai formar? Então, se for Bibi e Bolsonaro, aí a gente já viu, né? Mais do mesmo, é muito, muito complicado. Mas, de qualquer forma, mais uma vez, mesmo o governo Bolsonaro, a gente viu que, né, que é mais contido do que normalmente a gente vê. O governo Lula, né, e é o que eu espero, né, que vá se dar, eu acho que vai o que a gente viu antes. Enfim, tem uma narrativa mais pró-Palestina, talvez, até porque foi tão usada a bandeira de Israel, né, por o governo atual, que a gente tenha, né, quase que uma reação pelo uso da bandeira palestina e tudo mais, né? Mesmo agora na campanha, parece que ele encontrou com o pessoal da FEPAL, né? Eu recebi 300 mil pessoas compartilhando esse tipo de imagem. Mas, enfim, essa é uma aliança, né? Um tipo de articulação histórica do PT, mas acho muito importante, quando a gente está olhando a frente ampla que o Lula está montando agora, é muito importante. O vice é o Alckmin, a gente tem apoio de Marina Silva, a gente tem, né, que é evangélica, entre outras pautas importantes, a gente tem, né, o apoio do próprio Fernando Henrique Cardoso, enfim. Eu acho que o que está se configurando deixa muito claro
que é, enfim, o que eu acredito, né, uma volta de políticas, de uma maneira geral, de uma política externa, né, de uma ênfase a uma atuação diplomática mais profissional. Espero que, né, o Itamaraty volte, né, a ter o brilho que tem, né, e a ênfase que tem, e, enfim, equidistante, porque a região como um todo, né, é importante, e o nosso histórico tem sido esse, né? Eu acho que tem muita gente gritando, e isso faz parte, entendeu? A gente está vendo um jogo, agora o meu Twitter dá vontade de chorar, porque as pessoas estão carregando nas cores. Acho que isso faz parte da luta, inclusive, porque o governo, né, os bolsonaristas usam muito isso. Acho que o governo Lula, né, os ativistas pró-Lula têm feito isso também. Então, está se carregando muito nas cores, mas na minha avaliação, o que vai mudar com o governo Lula? Israel Inclusive, a fala do Celso Amorim, eu estava vendo o texto que ele escreveu para a Cairo Review Global Affairs, ele fala: apoia o direito de Israel de viver seguro e em paz com os vizinhos. Ele fala que ele é contra os assentamentos, contra o bloqueio em Gaza, a favor da reconciliação entre Fatah e Hamas, também essa consciência das questões internas, né, dos palestinos. Eu acho que vai voltar um pouco essa narrativa sem o fôlego que tinha no passado, né, de tentar ser um mediador com grande respaldo internacional, porque a gente está aqui lambendo as feridas, né? Mas, enfim, a minha avaliação, não vejo nada de muito radical. Eu queria só fazer uma observação, e aí aqui é a Anitta falando, né? Não é o Instituto Brasil-Israel, é a Anitta. Eu me sinto muito cansada dessa tentativa de enfiar a goela abaixo dos outros, que porque alguém é a favor da criação de um Estado palestino, ela é contra a criação de um Estado israelense, ela é contra a existência do Estado de Israel, contra a existência de um Estado judeu. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, e como a Monique falou, e eu gostaria muito de frisar, o enfraquecimento de autoridades palestinas colocam a população israelense em risco. E isso eu tenho feito os programas dos Expresso Israel com a Dani Kresh, que estão lá no nosso canal no YouTube, e a Dani tem relatado isso nos programas, nos textos dela que estão no nosso site, no site no institutobrasilisrael.org. Quanto menos poder o Fatah tem, quanto menos poder, quanto mais enfraquecido o Mahmoud Abbas está ficando, mais atentados tem contra israelenses. Então, para Israel estar seguro, os vizinhos precisam ter um controle político, e um controle político é muito mais fácil, muito mais desenvolvido com um Estado. Então, eu fico muito triste de ver parte da comunidade judaica no Brasil reproduzindo esse discurso de que se você é a favor de um Estado palestino, você é contra Israel. Muito pelo contrário, Israel vai estar muito mais seguro se houver um Estado palestino organizado, com políticos sérios no comando e não grupos paramilitares que aparecem na fronteira para jogar pedra nos carros de judeus israelenses. Então, eu queria dar esse recado porque essa é a minha opinião pessoal. Se você quiser discordar, eu não vou obrigar ninguém a concordar comigo, mas eu lamento muito. Eu concordo, e foram 2 mortes nos últimos dias, exatamente por isso, né? Exato. A Cisjordânia está absolutamente enfraquecida, desde pessoas vindo da guerra da Síria, a Jihad Islâmica. A gente viu essa rodada de conflito recentemente em Gaza, inclusive, o poder que a Jihad Islâmica está ganhando, e isso é uma ameaça existencial a Israel, né? Concordo. Bato palmas, Anitta. Nosso podcast está chegando ao fim. Hoje nós conversamos com Monique Sorachevski, que é doutora em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas. Monique, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. O IB está sempre de portas abertas, seja aqui no podcast ou em outras atividades que a gente for fazer. Muito obrigado e volte sempre. Muito obrigada, João. Obrigada, Anitta. Obrigada, ouvinte. Talvez eu fale coisas que, enfim, que não sejam tão fáceis, mas essa é a minha avaliação a partir de uma larga vivência em Israel, um amor profundo por esse país. Eu sou cidadã israelense, vou sempre que possível, e também uma brasileira apaixonada. O meu sonho de consumo é que, né, enfim, vivamos aí no melhor dos mundos, né? E pensemos bastante aí nesse momento de eleição aqui e lá. Valeu. E que as passagens aéreas também fiquem um pouco mais baratas, porque tá puxado. Tá pauleira, né? Tá demais. Gente, só antes de eu finalizar, lembrando que nenhuma análise é apartidária, então não adianta chorar, reclamar e tudo mais. Análises são feitas a partir de estudos e
vivências e cada um vai fazer a sua. A gente chama a Monique porque a gente sabe o quanto ela se dedica a esse assunto. Então, eu tenho certeza que foi uma análise feita com muito embasamento. E isso importa, embasamento e estudo importa muito mais do que esse mito da imparcialidade. Bom, então, agora para finalizar de verdade, se você quiser mandar uma mensagem para a gente, escreve lá no nosso e-mail, é o eucomisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no nosso canal no YouTube. Não esquece de seguir o IB em todas as redes sociais e até quarta-feira que vem. Tchau!